coloque a mão no coração e abra para o Senhor. Se o Senhor te trouxe aqui, você tem uma belíssima oportunidade de falar com Deus, dizer: ô Jesus, esse é o dia que o Senhor preparou para mim. Isso é muito bom. É muito bom saber que eu tenho hoje é uma bênção, uma grande bênção dada por Deus. O presente é uma bênção. O Senhor tem nos presenteado com uma nova oportunidade. Cada dia que Ele nos dá é uma bênção para nós. É a oportunidade de nós evoluirmos e vivermos tão bem a nossa vida. Sinceramente, nos últimos tempos nós temos, não abra os seus olhos, permaneça em Deus. Nos últimos tempos nós temos nos deparado com muitas pessoas que têm vivido arrependidas. Elas estão tão arrependidas. Sabe aquele espírito de arrependimento que toma conta da pessoa? A pessoa olha e dá de cara com a realidade dela: eu perdi tempo demais. Ainda bem que o Senhor deixou registrado uma palavra que nos dá esperança. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. É possível a restituição de anos perdidos. Naturalmente, que quem tem 50 não vai voltar a ter 20, mas é possível ainda ter qualidade de vida e construções saudáveis. Mas sabendo que tempo vai e não volta, é inteligente que eu e você cheguemos a essa conclusão bem rápido. Eu preciso viver bem cada dia que Deus me dá. Cada oportunidade que o Senhor me concede. Eu não posso mais correr o risco de desperdiçar o tempo que se chama hoje. Definitivamente, Deus opera de forma individual e a fé, a salvação é individual. Então, a começar por uma família, nós não podemos parar e achar que alguém nos deve algo. Porque se eu sou espiritual, por amor, se eu estou agradando ao Senhor, pela minha fé, o Senhor vai me dar vitória e todos serão abençoados. Então assim, deixa eu dar uma esperança, uma visão para você, que nós já vamos orar. Ouça isso. Talvez você chegou aqui chateada e você não está feliz com as questões da sua casa. Você sabe que eu já encontrei muita gente assim: olha quantos problemas eu tenho, é por culpa do meu marido, por culpa da minha esposa, ou dos meus filhos, ou dos meus pais. Não. Por amor a Abraão, Deus salvou Ló. E por amor a Abraão, Deus teria, se tivesse mais de 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor não teria destruído. Por quê? Porque Abraão falou com ele. Então, quando a bênção do Senhor está sobre uma pessoa, por amor àquela pessoa, toda a família é abençoada. E as coisas acontecem. Eu aprendi sobre isso logo cedo na minha fé. Porque quando eu e o meu marido recebemos Jesus como Salvador, eu recebi num dia, depois ele também recebeu, e nós nos batizamos no mesmo dia, mas eu permaneci e ele se desviou.
Mas eu permaneci no Senhor. E eu quero dizer para você que por amor, eu permaneci e o Senhor honrou a minha fé. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E mesmo ele estando no mundo novamente, e voltou a beber, a fumar e a viver como ele vivia antes, aquilo não interferiu. Deus teve misericórdia da família. Inclusive ele, muitas vezes, realizou negócios abençoados, porque ele não orava, mas ele me pedia ora por esses negócios. E eu orava. E Deus nos dava vitória. Até que chegou o tempo que ele voltou para o Senhor. Mas até então, eu não deixei de viver vitórias, e nem a minha casa, e nem curas, e nem avanços. Apesar das dificuldades, que não eram pequenas, Deus sempre socorria e foi socorrendo. Por intermédio de um justo. Eu era o justo da família. A coluna espiritual. Então assim, quando nós entendemos, não, ninguém me deve nada, eu não vou esperar por alguém, a responsabilidade pelas minhas vitórias, essa responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. E se eu buscar o Senhor como Abraão buscou, Ele vai me socorrer e socorrer a minha casa. Então, Deus pode, se tiver um único justo. Ló estava morando no lugar errado, Ló estava no lugar errado, mas por amor a Abraão, Deus o socorreu. Então assim, por amor a uma fé viva que se você manifesta uma fé viva por amor a você, Ele pode abençoar toda a sua casa. Desde que você tire o olhar, o foco das pessoas que não estão fazendo o que deveriam estar fazendo e simplesmente coloque naquilo que você deve fazer. Faça você. Se entrega a você. Se doa a você. Busca você. Dê você condições a Deus para Ele te abençoar. O meu marido está aqui, ele sabe que eu nunca tive o hábito de ficar lá dizendo para ele, tá vendo, nossa vida está assim por sua culpa e a sua culpa, você é culpado disso. Apenas uma das situações do Murilo enfermo, que nós íamos para um evento familiar anualmente, e eu percebia que todas as vezes que nós íamos para esse evento familiar, o ambiente não era bom e o Mu acabava ficando mal. E uma das vezes eu disse para ele, eu não vou mais participar disso. No ano seguinte, quando ele tocou isso comigo, bom, ele esqueceu, ele disse, bom, nós vamos, tá? Eu disse, não, eu disse para você ano passado que nós não íamos mais. Se você quiser ir, pode ir, mas eu com as crianças não vamos mais. Eu também não disse para ele, não, você não deve ir. Eu disse, você vai, vá como você quiser fazer. Mas essa é uma decisão que eu tomei, porque eu entendo que é o que Deus espera de mim. Aquilo não é ambiente para mim e para as crianças. Mas isso Deus colocou no meu coração. Então, se Ele não colocou no seu, eu não posso exigir isso. Eu nunca disse para ele, não vá. Mas eu disse, eu não vou. Então, assim, e à medida que eu fui tomando as decisões que Deus esperava que eu tomasse, Deus pôde honrar a mim e honrar a minha família. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E se Deus está me levando a falar isso agora, o qual eu não tinha nem planejado em absoluto, talvez é porque a palavra
vá para uma outra direção e alguém está precisando ouvir isso, precisa de uma direção específica. Se você parar de olhar para o lado, responsabilizar os outros, talvez até o seu marido, a sua esposa, os seus pais, e começar a dar condições a Deus para Ele te abençoar, Ele vai abençoar você, vai abençoar todo mundo que está ao seu redor, por seu intermédio. E quando Ele decidir tratar com alguém que precisa ser tratado do seu lado, ainda assim isso não vai te afetar. Pode te afetar de alguma maneira, mas não vai roubar de você bênçãos. Deus vai suprir você. Ele vai. Então nós precisamos parar de responsabilizar os outros e dizer: a minha vida está assim, a nossa vida está assim, por sua culpa, você é culpado, porque você não ora, porque você não busca Deus, porque você vive ao seu modo, porque sua vida é bagunçada, porque você, e eu. Peraí, então, se eu tenho uma fé viva, por que Deus não abençoa? Se então eu sou tão espiritual, por que por meu intermédio não é mais forte Deus do que o diabo? Se o diabo está conseguindo roubar por intermédio daquela pessoa, Deus também não pode me abençoar, independente daquela pessoa? Se o diabo está roubando a minha vida por causa daquela pessoa, Deus não pode abençoar a minha vida, inclusive aquela pessoa de alguma forma ser respingada com a bênção por minha fé? Sim, pode. Definitivamente nós cristãos precisamos entender uma coisa. Eu não sei o irmão que está do meu lado, ou o parente que está do meu lado, ou mesmo aquele que dorme comigo, ou aquela. O cônjuge. Independente da fé de cada um, Deus sempre vai honrar um homem e uma mulher de fé. E se cada um se posicionar firmemente em Deus, Deus vai honrar. Esqueça o resto e dê você condições a Deus para Ele te honrar. Esqueça, tira o foco de quem não está fazendo, de quem não está dando a Deus, de quem só faz coisas erradas. Esse não deve ser o seu foco. O seu foco deve ser buscar a Deus e dar a Deus o que Ele está pedindo a você. Porque se você der a Deus o que Deus está pedindo a você, é certo que você vai ser cuidada, vai ser abençoado, e quem está do seu lado também. E quando Deus tratar com essa pessoa, Ele vai proteger você. Ainda assim Ele vai cuidar de você. Oh Deus querido, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer por esta reunião. Quero agradecer porque o Senhor é muito bom. Eu agradeço demais pela sua imensa fidelidade. Eu agradeço, meu Deus, pela salvação, pela vida, por cada direção que o Senhor tem nos dado. Eu agradeço e eu te amo. O Senhor sempre fala, ora de um jeito, ora de outro. Ainda que alguém não entenda, o Senhor está sempre falando. O Senhor está sempre dirigindo, o Senhor está sempre orientando. Passa do teu sangue sobre nós, fala aos corações, abra mentes, levanta, desperta. Ó Deus, dá a revelação que cada um precisa, que seja despertada cada vida. Eu oro por sabedoria, discernimento e visão. Eu oro, meu Deus, por saúde mental, emocional, física e espiritual. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor fale os corações e transforme vidas. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu peço a sua presença, unção e poder. Passa do teu sangue sobre este templo. Passa do teu sangue sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue, que a palavra seja pregada com responsabilidade. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Passa do teu sangue sobre nós. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre a igreja. O teu sangue tem poder sobre nós. Passa do teu sangue. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, forças malignas.
Eu quebro e destruo agora em nome de Jesus toda a força maligna que queira roubar mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós e passa do teu sangue aqui. Coloca anjos poderosos ao nosso redor. Eu consagro esse trabalho ao Senhor e que o Senhor possa falar aos corações e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou, mas que uma grande obra seja feita aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Se manifesta no nosso meio. Eu oro, meu Senhor amado, para que a tua bênção esteja sobre nós. Eu oro para que o teu povo tenha visão, para que o teu povo veja. Porque eu penso que esse tem sido um dos maiores problemas, a falta de visão. Onde não há visão, o povo perece. Nós precisamos de visão. Eu oro por visão. E que a palavra entre de forma revelada. Que aconteça uma revelação. E que ela entre em forma de convicção e não de condenação. Muito obrigada pela vida, pela salvação, por tudo que tem feito por nós. Esteja aqui. Assuma o controle deste trabalho. E eu peço uma grande bênção para todos nós. Eu te amo demais. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, é mesmo. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido por Ele. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos abrir em Juízes 17:1 e vamos ler. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 quilos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família. Quando se fala esses ídolos de família, eram chamados terafins, que podia desde ser uma estatueta pequenininha, como uma bem grande, o tamanho de uma pessoa. E pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu já vou continuar lendo, mas é importante parar aqui um tico, porque nós estamos falando de pessoas, eles eram dos montes de Efraim. Então, eram hebreus, conhecedores da palavra, pessoas que sabiam muito bem de que maneira proceder. Mas, como está escrito aqui no versículo 6, cada um fazia o que achava certo. E quando uma pessoa, ela começa a achar a fazer o que ela acha que é certo, e não o que é certo diante de Deus, e que ela sabe que é certo diante de Deus, é certo que ela vai se meter em problemas. Está aqui. Ele roubou a mãe. A mãe pronunciou uma maldição. Ele, sabendo que uma maldição tinha sido lançada sobre o ladrão, decidiu confessar.
A mãe não o corrigiu, apenas disse: Deus te abençoe, meu filho. E sabe de uma coisa? Eu tenho planos para esse ouro. Eu vou te dar um pouco e nós vamos fazer um ídolo para você colocar na sua casa. Essa mulher, teoricamente, quem era o Deus dela? Quem era o Deus de Mica? O Deus de Israel. Eles eram dos montes de Efraim, eram hebreus. Mas faziam as coisas do jeito deles. Eles foram colocados naquela terra para contagiar aquela terra. E o que estava acontecendo? Eles estavam sendo mais do que influenciados. Eles estavam fazendo até pior do que os moradores daquela terra que Deus tinha expulsado. Nós fomos colocados nessa terra, nós fomos salvos para quê? Para escandalizar? Não. Para influenciar pessoas? Para ser um exemplo? Para fazer o mesmo que elas têm feito e até pior? Não. Não. Nós sabemos como devemos fazer. Todos nós sabemos. Agora, eu posso saber. E ainda assim, fazer as coisas do meu jeito, como me parece certo. Eu acho que não vai ter problema nenhum. O filho roubou o ouro, a prata dela e ela... 13 quilos de prata. E quando ele confessou tudo que ela disse, Deus te abençoe. Então está explicado por que ele era daquele jeito. A influência era da própria mãe. Porque a ideia de construir o ídolo, já que ele também já tinha mais ídolos, foi dela. Então mostra que aquele espírito estava nela. E era a influência que ela causava no filho, que causava em toda aquela região. É sempre assim. Que fé que essa mãe estava passando para esse filho? Ele cometeu um delito grave? Ah, Deus te abençoe, está tudo bem. E olha, vamos construir, vamos fazer um ídolo para você colocar na sua casa. Se tem uma coisa que a palavra de Deus abomina, é a idolatria. É quando você passa a dar prioridade, ou até mesmo adorar algo, colocar no lugar de Deus. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus vai se tornar um ídolo. Qualquer coisa. Avareza é como pecado de idolatria. Arrogância como o pecado de idolatria. Iniquidade é como pecado de idolatria. Então, assim, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Qualquer coisa que tomar o seu coração já se tornou uma idolatria, um ídolo. Quando Deus deixa de ser a prioridade da vida da pessoa e algo passa a ser, aquilo se torna um ídolo. Então eles tinham a oportunidade de mostrar Deus naquela terra que o Senhor havia dado para eles. E eles estavam só envergonhando, escandalizando. Então ele construiu, ele mandou fazer, a mãe deu para um ourives a prata, para fazer um ídolo, para ele colocar na casa dele. Então, ele já tinha ídolos, ele fez mais um ídolo, e ele fez uma outra loucura, porque ele também ele já possuía um santuário, então ele tinha um altar. Ele não tinha apenas um ídolo, ele tinha um altar com vários ídolos. Mas a mulher, a própria mãe diz, o Senhor te abençoe, e eu consagro essa prata ao Senhor. Então eu consagro a prata ao Senhor para
ser usada na fabricação de um ídolo. Então, as pessoas, muitas vezes elas estão perdidas. Elas usam o nome de Deus, onde Deus não está. Elas dizem estar consagrando ao Senhor uma coisa que não tem sentido algum. Teoricamente, ele usava o nome do Senhor para tudo. Mas ele tinha um altar com muitos ídolos, com colete sacerdotal. E ele ainda foi capaz de nomear um dos filhos dele para ser sacerdote. Como assim? Ah, tudo bem. Eu não tenho sacerdote? Ah, pode ser você mesmo. Que é o tempo que nós vivemos. Qualquer um se torna sacerdote. É o tempo que nós vivemos. As pessoas, elas escolhem o sacerdote que elas querem. O que ele fez era completamente contrário a todas as orientações de Moisés. Todas as orientações. Mas não importa. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Não importa que isso não tem sentido, é descabido eu consagrar um filho, somente os da tribo de Levi, os descendentes de Arão, podiam ser levantados como levitas e sacerdotes? As orientações eram claras? Não, mas eu acho que eu posso fazer isso. Eu também acho que eu posso fazer isso aqui. É o tempo que nós vivemos. Dentro do cristianismo, cada um está fazendo o que quer. Do seu jeito. Você pode encontrar, sobre o mesmo assunto, diversas orientações. Porque sacerdotes estão sendo nomeados, não por chamado, não porque Deus escolheu, mas por tempo de igreja, por afinidade, porque eu gosto dele, porque a gente é amigo. Eu acho que ele pode ser sacerdote. Ele é meu filho, ela é minha filha. Eu faço o que eu quiser. Então, assim, nós olhamos isso aqui, cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós pensamos, gente, que horror, esse povo era crente. E tinha um santuário em casa. Que coisa é essa? Que casa bagunçada, que família bagunçada. Mas você acha que é diferente nos dias de hoje? Quantos crentes que têm um santuário em casa? Quantas mães ou pais que o filho comete um delito grave, ele, Deus te abençoe, tudo bem. Não corrige. Cada um está fazendo o que quer. Eu acho que tudo bem, dá para fazer isso aí. Deus não vai se importar. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Eu quero que você guarde isso aqui. E antes até de eu prosseguir, esse jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, tinha pedigree. Ele vinha de uma família nobre. Quem era esse sujeito? No final fala o nome dele e quem ele era, no final da leitura. Ele era filho de Gerson, que era filho de Moisés. Então, ele era filho de Gerson, que era filho de Moisés. Aqui, quando nós lemos aqui no último
no final, fala a respeito dele, neto de Moisés. O avô dele foi um homem extraordinário. E foi dado ao avô dele as leis, tudo como Deus, as orientações de Deus para o povo. Mas esse homem saiu de Belém, esse jovem, se apresentava como levita de Belém, e tudo o que ele queria era um lugar para morar. É o que a Bíblia diz, ele estava em busca de um outro lugar para morar, só isso. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. O homem, então, peraí, se ele era um levita, o que é um levita? Quando se fala levita, todo mundo só acha que levita era alguém que cantava e tocava. Absolutamente. Ah, ele é levita, só canta e toca. O levita era aquele que cuidava de todas as funções do templo. O levita é um obreiro, que fica na porta, que limpa o chão, que lava o banheiro, que ajuda no que for necessário, é um obreiro. E também pode cantar e pode tocar também. Não apenas quem toca e canta. O levita era aquele que cuidava de todas as questões do templo. Tudo que era necessário no templo. Mas é estranho ele se apresentar como levita, sendo neto de Moisés, porque apenas os descendentes de Arão podiam atuar nesse cargo, serem levantados como levitas e sacerdotes. Isso tinha sido uma determinação de Deus. Bom, eu também não vou me prender a isso, porque já o próprio espírito dele, o que estava dentro dele, não tinha propósito, não tinha nenhuma visão de fazer a diferença, como o avô dele havia feito a diferença no mundo e faz até hoje. Jonatas era o nome dele, muito diferente do Jonatas que nós pregamos segunda-feira. Era o neto de Moisés. Mas saiu de Belém, eu quero um lugar para morar, sombra e água fresca, alguém que me pague bem, e cuide de mim, eu não tenha nenhum desgaste, eu nem que trabalhar. Nada a ver com seu avô. Então, a linhagem era boa, corria o sangue. Qual sangue corria nas veias de Mica, da mãe, desse levita, do Jonatas aqui? O mesmo do pai Abraão. Esse aqui, que além de ter o sangue do pai Abraão, um homem de fé, era neto do Moisés, o maior libertador, o grande libertador de Israel. Mas você vê que, por mais que uma pessoa tenha tudo, ela pode ter tudo, sangue, vir de família boa, ter todos os exemplos, está tudo, mas é uma decisão pessoal. O que ela vai fazer da vida dela? Ela nasceu num berço evangélico, ela teve boas orientações, ela assim, vem de um clã muito bom, o clã, a família desse jovem, o avô dele era Moisés. Não há nem o que dizer, o grande Moisés. Mas ele só queria um lugar para morar. Sem propósito, sem visão. E nós vamos continuar lendo e você vai ver. O sujeito sem caráter, não tinha o caráter de Deus. Então,
Ele saiu, ele disse, estou só procurando um lugar para morar. E o Mica disse, fique comigo, para quem já tinha consagrado o filho como sacerdote. Agora aparece alguém que se apresenta como levita, de Belém, uau! E ainda neto de Moisés. Disse-lhe Mica, seja meu pai sacerdote, aqui, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. E você vai ser meu sacerdote, assim. Tudo bem, você pode ser, olha, eu quero que você seja meu pastor, tá bom? Eu vou pagar você por isso, você mora aqui, eu te dou roupa, te dou comida, eu pago um salário para você, e você vai ser meu pai na fé, e vai ser meu pastor, meu bispo. Tudo bem? Aí alguém está ouvindo isso, está dizendo assim, meu Deus, que horror. Não. Quando você põe lá na televisão coisas bizarras que só vão envenenar você, fica lá vasculhando na internet coisas que só vão contaminar você, ensinamentos, quando você ouve galho seco, gente caída, gente que não tem visão nenhuma, gente que pode até falar muito bem, ter pedigree, como tinha o Jonatas aqui, mas é um galho seco, não tem vitória nem na vida dele. A pessoa dá sinais, não, isso aqui não é, Deus não tem isso aqui para mim. Isso aqui não é para mim. Mas o que a gente vê hoje? Ninguém está preocupado com isso. Qualquer um pode ser sacerdote dele, qualquer um pode botar a mão na cabeça dele. Ele ouve qualquer um, ele ouve qualquer coisa. Ele vai para lá, ele vem para cá. Todo lugar é lugar. Tem Deus lá, eu estou indo lá também. Fala de Deus. Ele é pastor, grande coisa. Esse aqui era levita, neto de Moisés. Quem não quer ter um neto de Moisés, não é mesmo? Imagina, tanto que ele já segurou e disse, não, eu quero que você seja meu sacerdote, não quero nem meu filho mais como sacerdote, agora eu quero você. Pronto, agora eu desaposso, já tirei meu filho da função de sacerdote, estou dando para você. Assim, levanto, eu ponho e tiro o sacerdote que eu quiser. Assim está aí fora. As pessoas estão seguindo qualquer coisa, elas estão ouvindo qualquer coisa, elas estão fazendo de qualquer maneira como lhe parece certo. Eu quero ser pastor, então eu vou abrir uma igreja, eu vou fazer. Eu tenho uma visão. Essa visão tem base bíblica? Você tem frutos? Ou eu faço o que eu acho, o que me parece certo? Como? É interessante, porque as pessoas atraem para elas aquilo que elas são. O Mica fazia as coisas do jeito dele. Ele atraiu para ele um sacerdote, que não era sacerdote, ele que nomeou como sacerdote. Ele era o levita, que agora ele disse seja sacerdote. Que compartilhava do mesmo, tinha o mesmo caráter que ele, fazia as coisas do jeito dele. Então, quando você não tem uma fé séria, você vai acabar se envolvendo com situações que não são sérias também. Quando você não quer fazer do jeito de Deus, você vai acabar se unindo a quem também não faz do jeito de Deus. Quando você faz só o que lhe parece certo, você vai acabar se unindo a gente que também faz só o que parece certo. Não é o que é certo, é o que parece. Para mim parece que é certo. Parece que funciona, tudo bem, eu vou fazer. E você pode ver que quando uma pessoa ela não quer se submeter e fazer o que ela tem que fazer, ela vai acabar atraindo para a vida dela exatamente aquilo que ela é.
É o que ela é. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei, por causa disso, que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Ele tratou aquilo como bênção, porque ele estava tão cego. Sabe quando uma pessoa está cega, que ela trata algo que não tem nada a ver com Deus, e logo, aqui eu vou continuar a leitura, você vai ver que Deus não estava naquilo, como eu não precisava nem estar escrito. Está aqui na cara, Deus não estava nisso. Mas ele estava fazendo tudo aquilo e ainda achando que estava agradando a Deus, que Deus estava com ele e que aquilo era a bondade de Deus na vida dele. Uma bagunça, tudo desordenado, idolatria, santuário, levantava qualquer sacerdote para estar ali naquele santuário. O próprio sacerdote que ele nomeou, aceitava, tinha vindo de Belém, da casa do pão, era neto de Moisés e aceitou estar à frente daquele santuário. Tinha aquele monte de ídolos e ele não se importou de ser o pastor, digamos, daquela igreja lotada de ídolos. Não tem problema, desde que você me arrumou um lugar para morar. Então eu tenho lugar para morar, tenho um salário fixo, eu tenho roupa e comida, tá bom. Pode estar uma bagunça, está tudo errado, mas tá bom. Como pode gente viver assim? Mas tem um monte. Quanto você me paga? Ah, tudo bem. Como um dia um camarada entrou na Celso e disse assim: olha, eu sou pastor, eu já fui pastor não sei aonde, e fica em paz. Se vocês me contratarem, eu pego a visão em 30 minutos. Não, parece que é brincadeira. Você ouve cada coisa que você pensa assim: meu Deus, isso não é normal. O que é isso, Jesus? O que é isso, Senhor? Eu pego a visão em 30 minutos. Eu quero um lugar para morar, eu quero um salário, você me dá roupa, me dá comida, tá bom. Mas as pessoas que perseguem isso aqui, você vai ver o que ele vai fazer aqui na frente. Juízes 18, vamos continuar. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. O que você está fazendo aqui, rapaz? Nós conhecemos você e tal. O que você está fazendo aqui? Eu estava procurando um lugar para morar e ele me contratou e agora eu sou o sacerdote dele. Isso é fé. Esse é chamado? Não, ele não entendia nada sobre fé, sobre chamado, sobre responsabilidade. Mica também não. E um foi atraindo o outro. Ninguém sabia nada. Ele me contratou. Então, eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote não consultou nada a Deus e já disse assim. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz,
Sua viagem tem a aprovação do Senhor? É assim. Ninguém consulta a Deus, nada, mas eu já lanço uma palavra para você, e aí eu ganho você, e está tudo bem. Não, vai em paz, o Senhor está com você, vai dar tudo certo. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade. Pois a sua terra não lhes deixava faltar nada. Preste atenção nisso. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo, olha isso aqui. Vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá, e por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado de Mané-Dan. Dali foram para os montes de Efraim, chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, olha tudo que tinha na casa do Mica. O homem que achava que estava servindo a Deus. Apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal. O sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio. Não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você, ó, a proposta, não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou. Apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Vai lendo. Como vinham gritando atrás deles, esses se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que você convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? O que sobrou para mim? Vocês estão levando tudo que eu tenho. E olha o que ele tinha. Olha onde estava baseada a fé dele. Olha onde é que estava. Preste atenção nisso. Olha que coisa séria. E olha o sacerdote que ele havia levantado. Roubou ele, abandonou, traiu, se alegrou com a proposta mais interessante, levantou voo, levou tudo que estava na casa. O Mica atraiu para a vida dele gente como ele,
Ele não havia roubado a mãe dele? Agora ele arrumou um sacerdote que roubou ele também. Ele roubou a mãe. Ele atraiu alguém, como um dia ele roubou a mãe, agora ele atraiu alguém que estava roubando ele também. Ele não tinha critério, ele não fazia as coisas do jeito de Deus, não é? Não, ele não fazia. Ele não fazia as coisas ao modo de Deus. Ele encontrou e contratou alguém que também não fazia. E por fim, esse sujeito roubou, traiu, enganou, levou o que ele tinha. Mas quem é que atraiu isso para a vida? Ele. Porque ele fazia as coisas ao modo dele. Ele encontrou alguém também que fazia ao modo dele. A partir do momento que você não faz ao modo de Deus, você vai acabar atraindo para a sua vida gente que também não faz do jeito de Deus. Gente que não tem temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, você vai atrair gente para a sua vida que não tem temor a Deus. Ele levantava qualquer um para ser sacerdote dele. Quando você faz as coisas ao seu modo, você vai acabar encontrando o seu caminho gente igualzinho a você. Quando o rapaz levou as coisas, o que ele disse? Vocês levaram tudo, levaram meus ídolos, levaram o meu sacerdote, o que me sobrou? Porque era só o que ele tinha. Ele tinha ídolos, e ele tinha um sacerdote, que ele contratou por dinheiro, e na verdade ele transformou num sacerdote alguém que nem era sacerdote. E ele disse, o que me sobrou? Claro, não sobrou nada. Quando você constrói a sua vida na areia, não tem alicerce, quando você não vive com visão, não tem propósito de vida, você não faz as coisas como devem ser feitas, o que vai acontecer no final das contas? Você não faz ao modo de Deus, você não faz da forma que deve ser feito, você está construindo a sua casa na areia. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que essa casa vai desabar, que essa construção que você fez não vai te levar a lugar nenhum, porque não é uma construção, é uma coisa vazia. Como é que ele servia a Deus? Através de ídolos. Então ele não servia a Deus, ele servia a Deus do modo dele. A vida dele era uma bagunça. Ele levou para a vida dele mais bagunça. Por favor, preste atenção nisso. Quando a sua maneira de servir a Deus é uma bagunça, você vai atrair para a sua vida a sua bagunça. Quando você não faz ao modo de Deus, você vai ter como resultado coisas que não provêm de Deus. Quem está entendendo a palavra? Isso é muito sério. É muito sério. E a tribo de Dan? A tribo de Dan, quem era a tribo de Dan? Dan foi filho de Jacó. Meu Deus, que Jacó foi filho de Isaac, e que era neto de Abraão. Olha o fim dessa tribo. Essa tribo foi lá, que deveria estar buscando servir a Deus, ter uma vida com Deus. Não, foram lá e roubaram os ídolos do Mica, e tomaram e fizeram uma proposta melhor para o sacerdote dele. Preste atenção nisso. A bagunça que estava a vida espiritual desse povo, estava tudo bagunçado. O Mica levantou um santuário. Agora chega a tribo de Dan e vai lá e cata os ídolos do Mica, e ainda faz uma proposta mais interessante para o sacerdote. Muito mais interessante. Nós não podemos estar no meio dessa bagunça que está aí.
leve as coisas de Deus a sério, porque quando você começa a fazer as coisas como lhe parecem certas, como parece, para mim parece que está certo, você vai atrair para a sua vida gente da mesma maneira. Você vai atrair problemas para a sua vida. Como está aqui. Exatamente isso. A tribo de Dan foi lá e roubou os ídolos do outro. Os homens, no 24, e ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz, o meu sacerdote, o que me sobrou? Claro. Ali ele descobriu, os deuses que ele tinha, qualquer um podia roubar. O sacerdote que ele nomeou, bastava uma proposta melhor, e alguém ia levar. Eles mataram todos ao fio da espada, e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram lá, deram a cidade anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com um ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então tinha o santuário de Deus em Siló, mas eles construíram ao seu modo a sua própria religião. Eles construíram o seu próprio método de servir a Deus. Levantaram os seus próprios sacerdotes, suas próprias doutrinas, seus próprios deuses. E tudo bem. E a cidade de Laís? Como é que era vista a cidade de Laís? A cidade era uma cidade próspera, ninguém se preocupava com nada, ninguém estava nem aí, nós não temos falta de nada, estava todo mundo só envolvido com a prosperidade e com o lugar que era um lugar pacífico, tranquilo. Não se preocuparam em cercar, não se preocuparam em construir muros, não se preocuparam em defender o lugar. Sabe por quê? Porque eles estavam tão envolvidos com tudo que eles tinham, era muita prosperidade, muita bênção, e eles viviam lá de forma despreocupada, não preocupavam com o inimigo. É como você viver numa casa de porta destrancada, as portas escancaradas. Assim estava Laís. Até então, nenhum inimigo tinha invadido Laís. Mas um dia chegou aqueles homens violentos, que já tinham roubado a casa, os ídolos de Mica, feito uma proposta para o sacerdote Mica. Gente que não estava nem aí. Olhou aquela cidade, lugar bom, terra boa, lugar próspero, todo mundo sossegado, tranquilo, despreocupado. Foram lá, atacaram e mataram todo mundo. A Laís representa a vida de muito crente que só está envolvido com as bênçãos. As portas da vida dele estão abertas. Ele está lá. Olha a maneira dele. O lugar, não, ninguém vai entrar aqui não, nada vai acontecer, não, está tudo bem, tudo tranquilo, eu estou confiante. Eles confiavam no que eles tinham. Eles não pararam para pensar que podia chegar gente má e atacar aquele lugar. Não tinha homens, não tinha sentinelas, não tinha muros, não tinha proteção, não tinha nada. Deixaram a cidade desprotegida.
Porque era tanta paz, tanta fartura, que ninguém se preocupou com o inimigo, com a possibilidade do dia mal, com a possibilidade do inimigo entrar lá e derrotar com todos. Eles nem pensaram. Eles, na verdade, deixaram a cidade daquele jeito, porque eles não acreditavam que alguém pudesse ir lá e atacá-los, e arrancá-los de lá, e alguma coisa acontecer. Eles viviam tanta paz, tanta tranquilidade, era tanta bênção, sabe? Quando a vida da pessoa só tem bênçãos, é tanta paz, tanta bênção, que eu não preciso vigiar, eu não preciso colocar sentinelas, eu não preciso fechar as portas espiritualmente, eu não preciso nada. Até que chegaram os homens violentos de Dan. E a Bíblia diz, como eu li para você aqui, mataram ao filho, assim, mas aniquilaram com todos e tomaram lugar, botaram fogo em tudo. E o que nós vemos aqui? Nós temos lições e lições aqui nessa palavra. Começando pela mãe, que não corrigiu o filho. De uma família bagunçada, que servia a Deus ao seu modo. Gente, que qualquer um tinha o direito de ser seu pastor. Gente que servia a Deus, mas servia a muitos outros deuses também. E qualquer coisa que ocupar, eu não sou idólatra, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo. Gente que se envolve com pessoas como Jonatas, o neto de Moisés, que não tinha propósito nenhum de vida. Basta alguém me fazer uma proposta melhor, que eu estou indo. Ele não teve nenhuma consideração, porque o Mica tratou ele como filho. Eu li para você. O Mica tratou ele como um dos filhos. Mas na hora do vamos ver, o neto do Moisés não teve problema nenhum de estar ali, o menino, o pessoal da tribo de Dan, roubaram o Mica, ele estava lá junto, vendo aquilo, fizeram uma proposta para ele, ele foi embora, e depois o Mica foi correndo atrás, dizendo, gente, vocês me levaram tudo, levaram meus deuses, levaram meus sacerdotes, levaram tudo. O sacerdote viu tudo aquilo, o neto de Moisés viu tudo aquilo, não fez nada, continuou o caminho dele, que se dane, o Mica. Mas o Mica estava colhendo o que ele tinha plantado, o tipo de fé que ele vinha manifestando. Uma fé totalmente contrária à vontade de Deus. Era uma vida bagunçada. Eu busco a Deus do meu jeito, eu faço o que me parece certo. Não o que é certo, o que me parece certo. Aí encontrou um outro que também desse jeito, não fazia o que era certo, mas o que parecia certo. É do meu jeito. Que encontrou os da tribo de Dan, que também não fazia o que era certo, mas o que parecia certo. Que encontrou a cidade de Laís, que o povo estava gordo de abundância e próspero, e o povo altamente próspero. E ninguém se preocupou com a segurança, ninguém se preocupou com as fronteiras, ninguém se preocupou em proteger, não havia vigilância nenhuma, estava tudo desprotegido. O pessoal da tribo de Dan chegou lá e matou, tomou o lugar. E assim, mesmo o santuário de Deus estando em Siló, eles continuaram lá, servindo a Deus do jeito deles, com os sacerdotes que eles levantaram, com os ídolos que eles tinham roubado, nem era ídolos deles, era ídolo roubado, porque tem um monte de gente com ídolos que os ídolos nem pertencem a elas, pertencem a outro, eles já roubaram de outro. O erro de outro, ele pegou para a vida dele. Ele está imitando o outro. Ele levou para a vida dele aquilo que já era uma maldição na vida de Mica. Ele levou para a vida dele também. Não é nem ideia dele. Ele catou de outro. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo bem? Isso é muito sério. Nós não podemos viver esse tipo de vida.
Nós não podemos. E está aqui o povo de Laís, um povo tão despreocupado. Vida mansa, vida boa. Laís é um lugar maravilhoso para viver. E você está cuidando das fronteiras aí, você já levantou muros altos, tem uma fortaleza aí. E se o inimigo chegar, não, aqui não tem isso não. Isso não. Até o dia que alguém mais forte chegou. E viu que o lugar estava totalmente desprotegido e que o povo era povo pacífico, despreocupado. Um povo que não se... O que isso quer dizer? Um povo que não tinha preocupação nenhuma com a segurança. Como a gente vê que tem gente que não tem preocupação nenhuma. Está tudo aberto, escancarado. O diabo entra a hora que ele quiser, ele faz o que ele quiser. A pessoa morava, eles ficavam longe de todos os outros povos, estavam isolados lá. É assim que acontece com gente, que vai se isolando, não cerca, não vigia. Como Jesus disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Fiquem atentos, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Quer dizer, tem um monte de coisas que nós podemos evitar. Mas não evitamos, porque nós estamos tão sossegados com a nossa vida, que eu nem imagino que uma coisa pode acontecer. Laís, o pessoal de Laís está tão tranquilo, está muito bom, aqui ninguém vai vir, não, isso aqui não acontece. E mal sabia que lá à espreita tinha a tribo de Dan, tinha 5 homens espionando, vendo tudo, analisando, como o diabo está aí. Espionando, prestando atenção e vendo. Esse povo é despreocupado, está tudo sossegado lá. Ó. Não tem segurança, não tem sentinela, não tem homens de guerra, não tem ninguém preparado para a guerra. Está no papo. Tanto que eles foram seguros, que eles iam, assim, 2 tempos, iam tomar Laís. Porque eles viram que não tinha nenhum preparo para a guerra. Aquele povo só se preocupava em viver e desfrutar de tanta paz, tanta isso, tanta aquilo. Aí você vai dizer, mas bispo, não tem que ser assim, filho. Mas peraí, pode ser que tenha alguém da tribo de Dan te espionando. E vendo que tem brechas e brechas facilmente de tomar o que é seu. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Foi o que a tribo de Dan fez. Foi lá, matou, roubou, destruiu. Então nós vimos aqui do começo ao fim, lições e lições para a nossa vida. Do que é viver uma vida totalmente desorganizada e bagunçada. Espiritualmente, totalmente sem estrutura. E tudo se resume nessa frase aqui, ó. Tudo aqui, ó, nessa aqui, ó. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O grande problema está nisso aqui, ó. A resposta para toda essa decadência está aqui. Cada um fazia o que parecia certo. Não é o que é certo, o que parecia certo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E evangelize pessoas. Se você tem sido abençoado por internet desse programa, evangeliza. Leva para outras pessoas. Se tem sido uma bênção na sua vida, leva para outras pessoas. Dá um joinha para mim. Isso faz diferença. Claro que faz. Dá um like aí.